gente, cheguei com mais uma receita e hoje eu vou ensinar como fazer um pão gostoso, econômico e bem grandão assim. Quer aprender? Bora pra receita! E olha que fácil fazer esse pãozinho. Pegue aí 3 colheres de açúcar, pegue aí 1 colher de sopa de fermento para pão, esse aqui é o biológico seco. Se você for usar fermento fresco, são 30 gramas. 1 xícara de água morna de 240 ml. É só desmanchar bem aqui o fermento para não ficar bolinhas. Isso aqui na hora de você fazer pão faz toda a diferença, o fermento bem dissolvido. Coloque também 1 ovo inteiro, 5 colheres de óleo. Aqui eu estou usando óleo de milho, mas pode ser o óleo que você quiser ou até azeite. A quantidade 5 colheres de sopa. Dou uma misturada. Para esse pão eu vou usar 1 colher de sobremesa rasa de sal. Ele fica um pão neutro, um pouco doce, um pouco com gostinho de sal, fica uma delícia. E para fazer esse pãozinho, separei 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento e já peneirada. Pode ser que essa quantidade aqui eu não consiga chegar no ponto da massa que eu preciso, mas já deixei 2 xícaras peneiradas separadas caso eu precise. E agora é mão na massa, literalmente, para fazer essa massa ficar lisinha e num ponto que ela não fique grudenta. Eu vou fazer esse processo aqui por uns 3 a 4 minutos até eu chegar no ponto que eu preciso, uma massa lisa, macia e sem ser grudenta. Depois de 4 minutos sovando a massa na tigela, ela ficou assim, uma massa bem lisinha que não gruda mais nas mãos. Olha a textura dela. Essa massa precisa crescer por 40 minutos para seu pão ficar bem fofinho e bem gostoso. Aqui na tigela mesmo, só vou cobrir com um pano de prato e vou levar para o forno micro-ondas desligado para ela poder crescer. Já já eu falo a quantidade de farinha que eu usei para fazer essa receita. E essa foi a quantidade de farinha que sobrou das 2 xícaras a mais que eu separei. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade em gramas e em xícaras. Assim fica fácil você fazer e não se perder. Mas lembrando que de farinha para farinha tem uma variação de medidas e de peso, tá bom, pessoal? E a massa fermentada fica assim, mas ela está cheia de ar. E agora com a ponta dos dedos eu vou retirar. Isso aqui serve para ajudar no crescimento do pão. Não é legal você deixar a massa cheia de ar. Aí você faz isso, o ar sai totalmente. Prontinho. Vou colocar aqui na bancada um pouco de farinha somente para poder abrir a massa. Se você quiser fazer 3 pão ou 2, é só você dividir a massa em partes iguais, tá? Aqui eu vou fazer só um grandão mesmo. Você já arruma ela assim no formato do pão para ficar mais fácil. Aí é só abrir. Se você não tiver um rolo, você pode usar uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja, desde que ela seja arredondada para facilitar o movimento quando você for abrir a massa, tá? E essa é só mais uma massa de pão, que você pode fazer um pão grande, vários pequenos, ou 2 ou 3. É só dividir em partes iguais. É uma massa bem fácil de trabalhar e o pão fica muito gostoso. E aqui é só você enrolar no modo caracol. Fica um pão bem bonitinho. E grande, viu? Esse pão cresce bastante. Olha que bonito. Eu gosto sempre de apertar essas beiradinhas aqui, para que o pão cresça bonito, né?
e quando você for desenformar, ele também continue bonito. E essa parte aqui é bom ficar para baixo mesmo. E eu vou assar o pão nessa forma aqui. Ela tem 30 por 20. Eu estou usando uma forma desse tamanho porque esse pão cresce bastante. Eu untei com manteiga e farinha de trigo. Ó, a parte do fechamento da massa é bom colocar sempre para baixo, tá? Assim. Dá uma ajeitada para o pão não ficar torto. Prontinho. Agora eu vou levar esse pão para crescer mais 40 minutos ou até ele dobrar o volume. E eu já volto com vocês. E 40 minutos depois eu tenho um pão bem grande, enorme, com uma fermentação bem perfeita. E para deixar o meu pão bonito, brilhoso e bem douradinho, eu dissolvi aqui uma gema em 2 colheres de leite bem gelado. E é só passar aqui agora com muito cuidado para não afundar. Isso aqui vai fazer com que o pão fique bem douradinho depois de pronto. Mas se você não quiser estragar um ovo, não tem problema não, tá? Pode fazer sem, porque não muda em nada, nem a textura, nem o sabor do pão. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Prontinho, agora é só levar para o forno por 40 minutos ou até o pão ficar bem douradinho. Que pode ser 40 ou pode ser menos, dependendo da potência do seu forno. E olha que pão lindinho. Já já eu volto com ele prontinho para vocês. Meus amores, olha que pão lindão que ficou, bem grande. Olha isso, minha gente. Deixa eu pegar aqui, olha. Eu vou pesar para eu ver quantos quilos esse pão pesou. Olha aí, pessoal. Quanto que pesou o pãozinho feito com quase 4 xícaras de farinha? Quase 1 quilo. 857 gramas. E ele fica assim, grandão. Como vocês viram, pesou 857 gramas. E é um pão grande, você pode fazer uma unidade ou várias, porque a massa te dá essa possibilidade. E agora eu vou cortar uma fatia e mostrar para vocês. É um pão enorme. Olha isso. E olha essa massa de pão. Olha isso. Fica um pão delicioso, fofinho, a massa bem macia e bem levinha. Olha isso, minha gente. Olha que perfeito. E eu espero que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, não te esquece de deixar o like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Toda segunda e sexta-feira, às 7 horas da noite, tem uma receita bem facinha e bem gostosa para vocês. Muito obrigado pelo carinho, te inscreve no canal se você ainda não for inscrito e um beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Segue Lovers!